Ao olharmos para Jesus como mestre, título que ele aceitou, porque aqui estava na terra representando Deus com a sua lei que rege todo o universo. Ao termos esse olhar sobre os seus ensinos, os seus exemplos, nós percebemos que emana de Jesus uma pedagogia do comportamento. Allan Kardec, codificador do Espiritismo, realizando seus estudos e dialogando com os espíritos superiores, também chegou a essa conclusão, nessa visão maior, mais profunda sobre Jesus. E aí, então vemos que lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no item 1 da sua introdução, Allan Kardec nos diz o seguinte, abrindo aspas, a parte moral do Evangelho exige a reforma de cada um. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública. O princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. É, por fim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar, uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. Fechando aspas. Então, Allan Kardec está aqui nos dizendo que seguir o Evangelho é seguir um código de conduta, porque os ensinos morais de Jesus nos trazem regras de conduta, regras comportamentais. Vamos destacar aqui 5 itens dessas regras, dessa pedagogia do comportamento quando estudamos o Evangelho. Primeiro, compreendemos da necessidade de realizarmos a autoeducação, a famosa reforma íntima. É isso que nos solicita o Evangelho. E o Evangelho representa os ensinos morais de Jesus. Segundo, o Evangelho nos traz regras de conduta moral para conosco mesmo. Ou seja, nós não estamos aqui na Terra para ficar cobrando os outros para seguirem Jesus, para adequarem as suas condutas aos preceitos do Evangelho. Nós estamos aqui na Terra para aplicar o Evangelho para nós mesmos, para que essa conduta moral emane de nós para os outros, para sermos, então, bons exemplos. Terceiro, precisamos ter rigorosa justiça nas relações sociais, sermos justos, o que significa também sermos honestos o tempo todo. Lembrando aqui a passagem da mulher adúltera, quando Jesus nos disse: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Segundo as narrativas evangélicas, ninguém teve coragem de apedrejar a mulher, e pelo contrário, todos se retiraram, porque todos tinham imperfeições, falhas, erros, os chamados pecados. Portanto, justiça rigorosa, honestidade nas relações sociais, nas relações com os outros. Quarto, entender que o Evangelho é o caminho para alcançarmos a felicidade. Não existe outro caminho. Ou seja, amar o próximo como nós mesmos, amar os nossos inimigos, perdoar as ofensas, pedir desculpas quando ofendemos, não julgar para não sermos julgados e assim por diante, que são os ensinos morais que o nosso Mestre Jesus nos trouxe. E quinto, o Evangelho nos leva a ter uma compreensão sobre a vida futura,
a vida que nos aguarda no depois da morte. Tanto que Jesus, diversas vezes, falou sobre a conquista do reino dos céus. E ele estava se referindo justamente à conquista da perfeição no mundo espiritual quando alcançaríamos a felicidade. Para isso, precisamos praticar o bem e o amor ao próximo. Daí o Espiritismo nos apresentar que fora da caridade não há salvação. Todo esse processo é, na verdade, um processo educacional. A educação de nós mesmos, através do Evangelho, nos solicitando um comportamento moral diferente do que temos assistido normalmente. Um comportamento moral que nos leve a entender a ética nas relações, a empatia, para sabermos nos colocar no lugar do outro. Então, essa educação é a que vai realmente colocar em prática as lições do Evangelho. Pode ser bonito conhecer os capítulos e versículos do Evangelho, ou fazer citações com base em o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, se isso não passar de conhecimento memorizado, nada modificando no nosso comportamento, de nada serve para Deus. Deus quer a nossa transformação, o nosso melhoramento. Então, quando formos trabalhar as lições de Jesus, quando formos trabalhar o Evangelho, seja em casa, no Evangelho no lar, seja no centro espírita, na evangelização infanto-juvenil, seja na escola, em bate-papos informais, para levar Jesus como mestre. Lembremos, não basta conhecer a vida e a obra de Jesus. Não basta saber contextualizar Jesus no tempo histórico. Não basta decorar passagens do Evangelho. Se todas essas coisas não vão nos tirar do lugar comum, da nossa zona de conforto, e não vão provocar uma transformação de ordem comportamental em nós, porque isso é que é o mais importante. E é o que está faltando, porque de teóricos a respeito do Evangelho e de Jesus, nós os temos aos montes e ao longo da história humana, não apenas nos tempos atuais, mas de praticantes sinceros, humildes do Evangelho. Esses, às vezes, nós podemos contar nos dedos das nossas mãos. Queremos alcançar a felicidade? Eduquemo-nos com o Evangelho, para que a nossa força, a nossa luz, possa levar os outros também a se educarem, porque o Evangelho deve ser o nosso roteiro de vida. E se seguirmos o Evangelho, nós só podemos praticar o bem, a caridade e o amor. Pensemos nisso para transformarmos a educação que estamos desenvolvendo com as novas gerações.